Pois bem, no tempo do profeta Elias, o desprezo a Deus, o desprezo à verdade, era uma coisa vivida da maneira mais descarada possível. É a mesma coisa nos dias de hoje. Nos últimos 60 anos, eu vou falar do Brasil, eu vou me ater ao nosso país. O Brasil foi literalmente invadido pelos profetas de Baal, pelos pastores de Baal, que não cessam de fazer aquilo que é mal perante o Senhor. Isso começou em 1955, com um sujeito chamado missionário Manuel de Melo, que fundou um movimento chamado O Brasil para Cristo. Em 1962, surge Davi Miranda com a Deus é Terror. Oh, Deus é terror? Deus é amor. Mas ali não é amor, ali é um terror. Aquele Deus não é Deus de amor, é um Deus de terror. Surge Davi Miranda. 2 anos depois, 1964, aí vem um sujeito, imita o Davi Miranda, o Doriel de Oliveira, e funda um movimento chamado Casa da Bênção, que era a Universal daquele tempo. O que a Seita Universal é hoje, a Casa da Bênção foi no ano de 1964. Essa é que é a grande verdade. 13 anos depois, surge algo pior do que tudo isso que eu já falei. Aparece no cenário religioso do Brasil 2 homens, Edir Macedo Bezerra e R.R. Soares. E os dois dão início a um movimento, a uma seita chamada Universal do Reino de Deus, fundada pelo R.R. Soares. Aí o Edir Macedo passa a perna no Soares, dá-lhe uma rasteira, assume o comando da seita, brigam, e são parentes, são cunhados. Quase chegam à morte, brigando pelo império religioso, mas o outro foi mais sagaz, trambicou a documentação da igreja, tomou posse do movimento. E aí sai o Soares, e em 1980, funda a Seita Internacional da Graça de Deus. Em 1986, olha que é igualzinho os 58 anos de Israel. Eu estou falando de 60 anos agora. Uma sequência, veja, num espaço de tempo tão pequeno, vão surgindo coisas. Em 86, aí surge, entre aspas, o apóstolo Estevão Hernandes. Aquele que foi preso nos Estados Unidos levando dólar dentro da Bíblia. Os do PT levam na cueca, né? Os de Baal levam dentro da Bíblia. Foi preso, humilhado, ele, a mulher. Em 1992, aparece um outro picareta chamado Robson Rodovalho, que também é deputado e fundou um movimento chamado Sara Nossa Terra, que faz apologia ao culto para quebrar maldições. Ele ensina como quebrar maldições, porque na cabeça desse imbecil, Jesus não quebrou as maldições. É como se Jesus tivesse feito viagem perdida. Depois vem o Valdemiro Santiago, com a Mundial do Poder de Baal. E para a coisa terminar como um verdadeiro caldeirão das bruxas, surge no cenário religioso do Brasil o Silas Malafaia, com a sua diabólica teologia da prosperidade. Então, da mesma maneira que aqueles 7 reis perversos arrebentaram com Israel, criaram o falso templo, o falso culto, criaram o falso sacerdote, trouxeram o falso ensinamento. Essa turma da pesada que eu acabei de mencionar tem arrebentado com o povo de Deus. Nunca se viu tanta apostasia no nosso Brasil quanto nesses últimos 60 anos. Foi essa gente, meu irmão, que eu acabei de mencionar, que introduziu o falso evangelho. E não me venham com essa história, não, mas não deve citar nomes, é falta de ética. É falta de ética? Não, Paulo citava. Demas me abandonou. Alexandre o Latoeiro me causou grandes... Dava nome aos bois. Que é isso? Que puritanismo é esse? Não, mas é bom, não tem que citar nome. Tem que se dar nome aos bois. Foi essa gente que introduziu
essa barbaridade de corrente de libertação, quando o Evangelho diz, em Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas. Libertou ou vai libertar? Diga, libertou, ou vocês não creem nisso? Eu creio em nome de Jesus. Fogueira Santa, o movimento do G12, que é um movimento só para avisar, encher a igreja de gente, não importa se salvo, se não é salvo, se é convertido, se não é convertido, que é multidões para dar dinheiro, é a indústria da fé. Culto para buscar o Espírito Santo. Meu irmão, como é que diz que a pessoa tem que buscar o Espírito Santo? Eles ensinam assim, não, você vem, você aceita Jesus, você batiza nas águas, você começa a estudar a Bíblia e você aos pouquinhos vai buscando o batismo com o Espírito Santo, até chegar um dia que o Senhor te batiza com o Espírito Santo. Onde está isso na Bíblia? Dá pena do povo que vive nas mãos desses lobos vorazes, porque o batismo com o Espírito Santo, ele acontece no exato momento que você ouve a palavra da verdade, Efésios capítulo 1, versículo 13, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. O batismo com o Espírito Santo é automático. Paulo disse, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, ninguém pode reconhecer Jesus como Deus, se o Espírito Santo não estiver nele. Diga glória a Deus. Eu conheço gente que vive há 30 anos nesses movimentos e diz assim, pastor, eu não sei o que é que acontece, que Deus até hoje não me batizou com o Espírito Santo. Você sabe que uma pessoa está 30 anos dentro de um lugar chamado igreja e dizerem para ela que ela não foi batizada com o Espírito Santo? Que maldade, que crueldade. Culto para quebrar maldições, objetos dito ungido. Ao invés de colocar a fé na palavra, a fé nas promessas, eu vejo as pessoas colocando a fé numa rosa, num sal grosso, num copo com água na frente do rádio, e o sujeito ainda mostra como se ele mandasse em Deus. Ó Espírito Santo, entra nessa água. E o Espírito Santo deve dizer, eu vou entrar, calma, não manda muito forte não que eu fique... Manda o Espírito Santo entrar num copo d'água. Traga a cueca do seu marido, que nós vamos ungir, e o seu marido vai ficar santo. Aí uma porção de mulher com cueca na mão. Não, eu estou falando alguma bobagem. Pessoa com vassoura na mão no meio da rua, o que é isso? É a vassoura de fogo. Vassoura de fogo. É, o bispo hoje ungiu, e quando eu chegar em casa, mandou varrer a casa, que tem fogo de Deus, vai tirar todo o mal de dentro de casa. Ao invés de cristianizar o povo, eles estão cretinizando o povo. Estão cretinizando o povo. Então hoje, a coisa é infinitamente pior do que quando estava no século XVI, com o catolicismo romano, quando veio a reforma protestante. No século XVI, o sistema havia se tornado todo o catolicismo romano. Idolatria, venda de indulgência, as bulas papais, Bíblia não valia, era só a voz do Papa, o Papa era Deus. Hoje está infinitamente pior. Muito pior.